Graça e paz do Rei Jesus, irmãos. Aleluia. 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 Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é grandioso. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, toma-nos, Senhor. Toma-nos, Senhor. Saiba, irmão, que nessa noite você está num lugar profético. Saiba que nessa noite você está num ambiente profético. Saiba que nós estamos na igreja nesse tempo, num tempo profético. Deus liberou sobre nós uma palavra e Deus tem cumprido com aquilo que Ele tem dito. Deus ele tem sido fiel com aquilo que Ele tem falado. Ele tem brotado coisas no nosso coração, tem trazido para fora. Eu confesso para os irmãos que eu tinha uma palavra preparada, mas eu não consigo ir para ela. Eu tinha uma palavra preparada, tudo, detalhado, os versículos, tudo, eu não consigo ir para ela. Porque nós estamos num ambiente profético. E o papel do profético é encorajar, exortar e edificar. Nessa noite você pode ser encorajado, você pode ser exortado, você pode ser edificado. O Paulo transmitiu algo que pode servir de palavra de Deus para a sua vida. Porque estamos num ambiente profético. A Michelle abriu o culto com a palavra de Deus e pode servir de Deus para a sua vida, porque estamos num ambiente profético. Abra o seu coração, entregue-se inteiramente a Deus, renda-se a este ambiente. Nós estamos cercados pela glória de Deus, nós estamos cercados pelo poder de Deus, estamos cercados pela manifestação da glória, da majestade, da santidade, do poder de Deus. Isso não está sobre mim, isso não está sobre a igreja, sobre o Paulo, isso não está sobre a Michelle, isso está sobre nós. Há uma unção que foi impartida de Deus aos nossos corações nesse final de semana, nesses dias que passamos lá. Eu passei 2 dias, fiquei com uma certa inveja santa de quem conseguiu passar os 4, porque eu queria mais de Deus. Eu queria mais de Deus, eu fui para lá com fome, porque eu estou cansado de viver um evangelho meia boca. Eu estou cansado de viver uma vida natural. Eu estou cansado de viver um evangelho de uma forma natural, de viver raso. Deus tem mais para nós. Confesso para os irmãos que enquanto eu estava trabalhando, nós como igreja, você precisa saber disso. Enquanto eu trabalhava, minha esposa estava lá, a igreja estava lá, e eu no meu trabalho eu senti o meu coração queimando, meu coração ardia. Eu sabia que eu estava recebendo de Deus. Eu não estava lá, mas eu estava recebendo a minha parte. Na segunda noite eu cheguei lá e eu falei: Deus, hoje é meu último culto. Eu quero tudo do Senhor agora. Eu quero a minha parte, que eu sei que o Senhor separou. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu cheguei. Eu tenho vivido com o Senhor de uma forma meio natural. Em Coríntios, Paulo vai falar do homem natural, do homem espiritual e do homem carnal. Muitas vezes nós deixamos o homem carnal, a nossa natureza carnal, mas começamos a andar de forma natural. Começamos a deixar a forma espiritual, sobrenatural de Deus de lado. E andamos de forma natural. E isso muitas vezes se passa de culto em culto, dia após dia. E a gente se permanece nesse lugar de naturalidade. Eu confesso para os irmãos que eu estou cansado disso. Eu que já experimentei viver o poder de Deus palpável, eu sinto falta. Eu tenho fome do poder de Deus. Eu tenho fome de ver o poder de Deus sendo derramado, liberado. E é isso que Deus tem feito nesses dias. Deus está liberando, é o que Michelle falou, nós estamos impartindo o que Deus do seu coração impartiu à sua igreja. Nós queremos impartir com vocês. Você vai voltar para sua casa carregado da glória de Deus. Você vai voltar para sua casa cheio do poder de Deus, da unção de Deus. E não só para um dia, 2, mas para todo o seu ano. Você vai receber de Deus, e dia após dia você vai continuar recebendo de Deus. O poder de Deus vai ser manifestado através da sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 10. Quero fazer uma leitura rápida
sobre o que o Senhor está queimando no meu coração, eu quero impartir com os irmãos. Atos capítulo 10, versículo 1. Minha Bíblia diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhes disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam em seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Agora Pedro, versículo 9, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 9, sexta, a fim de orar. Só até aí, para você entender. Cornélio, um gentil. Cornélio representando o mundo. O mundo tem uma visão, o mundo tem um desejo. O mundo recebe uma visão de Deus, de que Deus vai ser mostrado a ele. No mesmo momento, Pedro, o apóstolo, o crente, a igreja, ele pega e ele sobe para orar. Uma das coisas que mostra quando nós estamos avivados em Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é que sobrou um tempo, a gente ora. Sobrou um tempo, a gente busca Deus. Sobrou um tempo, a gente busca mais. Isso é um sinal de que nós estamos cheios de Deus. Isso é uma deixa para você a partir de hoje. Começar por aí. E Pedro sentiu uma vontade, não tinha nada para fazer, subiu para orar. Recebe uma visão dos céus. Ele vê a cortina aberta, carnes que eles não comiam, que aquele povo não comia. Deus fala para ele: mata e come. Aí aí Pedro fala: não, Senhor, eu nunca comi nada impuro. Eu nunca comi nada imundo. Aí Deus fala para Pedro: não trata impuro aquilo que eu já purifiquei. Deus estava falando a respeito de Cornélio. Deus estava falando a respeito do mundo. O mundo está esperando uma mensagem. O mundo está esperando, o coração arde, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Mas o crente, o Pedro, ele recebe uma visão de Deus. Ele precisou estar imerso em Deus para entender o que Deus estava falando com ele. Ele precisou estar mergulhado em Deus para que o poder de Deus, ele recebesse uma palavra de Deus. Ele recebesse uma revelação do céu. Ele não foi distribuindo um panfleto. Ele não foi falando: Jesus te ama. Não, ele recebeu uma palavra do céu, uma revelação. Aleluias. Ele recebeu uma revelação de Deus, e por causa dessa revelação, ele mostrou o Evangelho para o gentil, para o mundo. A nossa vida natural, irmãos, muitas vezes impede o fluir de Deus para outras pessoas. A nossa vida natural impede que o poder de Deus nos mostre, nos revele, que alguém precisa de um abraço, que alguém precise de um simples: Jesus está contigo. A palavra de Deus diz que a profecia amolece o coração endurecido. O coração duro do homem é amolecido através da palavra de profecia. Nós precisamos disso no nosso meio. Revelações, palavras de profecia, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, para que pelo sobrenatural de Deus, pelo poder de Deus, venhamos chegar às pessoas. Porque quando nós chegamos diante de uma pessoa e tentamos argumentar de uma forma natural, muitas vezes nós conseguimos, e muitas vezes essas pessoas vêm até Deus e se convertem a Deus. Mas algumas pessoas, porque talvez não dizer muitas delas, precisam de um sobrenatural de Deus, porque o coração está duro, que o coração está entregue ao pecado, entregue à vaidade, entregue às mentiras do mundo. E Deus, nesse tempo, o tempo que eu digo hoje, o tempo que eu digo agora, não dá mais, irmãos.
Não dá mais para evangelizarmos simplesmente de uma forma natural, porque as pessoas não têm se entregado de fato, porque as pessoas não têm se rendido de fato. É necessário o poder de Deus nos revelar a dureza do coração do homem. Você chega diante de uma pessoa, chega diante de uma pessoa e você recebe no seu coração algo do nada. Pergunta sobre o pai dessa pessoa. E você, o seu pai, na hora, a pessoa começa a chorar, meu pai, não fala do meu pai. O coração dele está mole, sensível para receber a palavra de Deus como uma espada, para cortar, discernir, separar a alma do espírito, para que o Espírito Santo o convença que ele está em pecado, para que o Espírito Santo convença que ele está num caminho dissoluto, que o Espírito Santo convença que ele está no caminho do inferno. Senão nós simplesmente falamos para ele, Jesus te ama, olha, se Jesus voltar você vai ficar, mas o coração dele está endurecido pelo pecado dele. E muitas vezes nós estamos endurecidos não pelo pecado, mas pela natureza humana, natural. Deus quer despertar em nós o sobrenatural dele nesse tempo. Eu quero dizer para os irmãos que o sobrenatural de Deus não é simplesmente fogo. Você não vai tocar numa pessoa, orar por ela, e ela vai curar quando você estiver num culto cheio do Espírito Santo, berrando e cantando, quando você estiver naquele momento de êxtase. Não. Você pode estar na rua, depois do almoço, cansado, do nada, vem uma palavra no seu coração, dá 3 passos naquela esquina, tem uma pessoa precisando de você. Você não sabe quem é, você não sabe nem a rua onde você está. Você dá os 3 passos e aparece uma pessoa que ela queima no seu coração. Você não sabe nem o que você vai dizer para ela, e você pergunta, e agora, Deus? E Deus fala, pergunta para ela do irmão dela. Você chega para ela, com licença, tive uma impressão do Espírito Santo, tem uma coisa relacionada ao seu irmão. Começa a chorar, meu irmão está na UTI, cara, está para morrer. Ali é o momento certo de falar de Jesus. O coração dele está rendido, o coração dele está entregue. Eu lembro de uma vez, estava voltando para casa no dia de culto, não querendo me gabar, mas me lembrando e transmitindo para a igreja de que isso é real. Estava voltando de um culto de ceia, estava de roupa social, chegando eu morava em Uruçanga ainda. Em Uruçanga tinha a festa do vinho, não, era motovinho na época. O Espírito Santo falou para mim assim, chegando em casa, você tira a parte de cima, dessa forma, tira a parte de cima do terno, tira a gravata só e vai lá no parque municipal, porque tem uma pessoa lá precisando de você. Eu não sabia quem era, falei, meu Deus, fiquei quieto, meu Deus. Falei, Senhor, se for o Senhor, eu não vou me dar uma de louco lá para o parque municipal agora. Mas se for o Senhor, eu vou chegar em casa, eu vou abrir a Bíblia e o Senhor vai me confirmar na tua palavra. Cheguei em casa, fui para o quarto, a primeira coisa, não dei nem boa noite para minha mãe, fui direto. Abri a Bíblia, botei o dedo, fechei o olho, abri, botei o dedo, estava escrito, eis que te envio aos filhos de Israel, aos perdidos da minha casa. Falei, amém, bora. Tirei a gravata, tirei o paletó e fui. Não sabia quem era, não sabia onde estava, se estava. Espírito Santo me mostra, Espírito Santo me mostra, Espírito Santo me mostra, Espírito Santo me mostra. Fui subindo, quem conhece o Parque Municipal no Sangue sabe como é que é. Fui subindo pela esquerda. E na hora eu senti Satanás rugindo como um leão, raivoso, e dizendo, o que você está fazendo aqui? Não é para você estar aqui, volta para sua casa, sai daqui. E eu só intercedendo, Jesus me mostra quem é, Jesus me mostra quem é, intercedendo, conectado com Deus, conectado com Deus, conectado com o sobrenatural de Deus. É isso que Pedro fez, conectado com Deus, conectado com Ele o tempo todo. Não porque eu não estava em êxtase no Espírito, não, estava normal, aquele culto foi até mais ou menos, estava normal, estava trabalhando até no estacionamento, se eu não me engano, foi normal. Mas o Espírito Santo queimava dentro de mim. E subindo, de repente, eu vi sentado num banco um rapaz. Cheguei e sentei do lado dele, que congregava na igreja, que não estava na igreja naquele dia, fazia alguns dias que não ia, um grande amigo meu. Eu sentei ao lado dele, eu falei, cara, aqui não é o teu lugar.
Te lembra, Samuel? Aleluia. Aleluia. Não querendo te expor, desculpa se eu fiz isso. Mas quero mostrar para a igreja que é real. Deus é real. O Espírito Santo é real. Os dons são reais. O poder de Deus é real. Ele fala. Nós temos que ter sensibilidade para ouvi-lo. Nós temos que estar conectado com Ele o tempo todo para ouvi-lo. Para ouvir que tem uma pessoa longe, que o coração dele está num lugar, mas ele realmente não queria estar lá. Ele está passando por uma situação, mas ele não queria, ele não sabe como buscar ajuda. Mas o Espírito Santo ouve aquela oração, intercede por ele, encontra um coração sensível e fala com essa pessoa que está com o coração sensível e disposto, que está desapegado da vida natural, da vida religiosa, da vida normal, da vida natural, e fala com ele, vai. Fala isso, ou não fala nada, só diz vai, nem sabe o que fala, chega lá, só chega do lado, ó, estou aqui, Deus mandou. Nós precisamos disso, irmãos. Você imagina nós todos, aqui tem umas 200 pessoas, 300 talvez, todos nós com essa sensibilidade, uma pessoa com o coração totalmente dura, sai de casa, ela está indo para o pecado, ela quer fazer coisa ruim, aí Deus pega uma pessoa de nós, vai lá e só fala uma coisa, ó, Jesus disse isso e isso, é um soco de direita de Jesus. Aí mais 500 metros vem outro, e fala outra coisa que Deus mandou, é um soco de esquerda de Jesus, e aquele coração vai ficando amolecido, ele vai passando, e nós estamos sensíveis, nós estamos ouvindo Deus, nós estamos ouvindo o que Ele está nos dizendo. A Bíblia diz, chamai Israel, ouça e obedeça. Toda vez que a Bíblia fala, ouça Israel, ouça e obedeça. Não significa só ouvir, dar ouvidos. Não significa só estar com o ouvido, não. Ouvir e responder ao que ouviu. Essa é a nossa dificuldade. Nós recebemos muito de Deus. Nós recebemos muito de Deus. Mas às vezes nós não sabemos como nós pôr isso para fora. Nós achamos que o papel sobrenatural é para aquele que ora muito, aquele que passa 17, 18, 24 horas orando. Não, irmãos, é para todos nós. É para todo aquele que está disposto. É claro que você precisa ter sensibilidade para ouvir a Deus. E para isso, você precisa estar conectado com Ele, em oração. Você precisa ouvir a voz dEle, conhecer a voz dEle, lendo as Escrituras. Porque você só vai conhecer a voz de Deus se você conhece as Escrituras. Ele não vai falar nada que não está aqui. Ele não vai te mandar a lugar nenhum que não está aqui. Ele não vai mandar você dizer nada para ninguém que não está aqui. Nós podemos ter sabedoria nossa para ensinar as pessoas. Podemos ter conhecimento nosso para ensinar as pessoas. Mas irmãos, isso vai só até um certo ponto. Chega um determinado ponto, como Paulo disse, eu não chego diante de vocês com sabedoria humana, mas com a palavra que eu recebi do Espírito Santo. Aquilo que eu recebi de Deus, eu entrego a vocês. Por isso que ele passava onde passava e tinha os discernimentos. Passava uma mulher adorando a Deus. Eu não lembro de dar essa passagem. Passava uma mulher adorando a Deus, glorificando o Deus que Paulo prega. De repente, uma coisa boa, estava dizendo coisas boas. Satanás, e Paulo tem aquele discernimento. Sai dela, Satanás. Cala-te. Que Deus te repreenda. Porque não era de Deus. Nós precisamos dessa sensibilidade, irmãos. O que eu estou fazendo nesse momento, eu estou impartindo o meu coração, que queima pelo sobrenatural de Deus. Que queima pelos dons. Uma vez, fui para Curitiba, bem no início da minha conversão. E lá, eu estava com fome, eu estava buscando de Deus dom de cura. Esses dons mais fortes, né? Buscando de Deus com intensa, o jejum, oração, buscando. Teve uma conferência lá em Curitiba, eu fui, na primeira noite teve um cara lá com dom de maravilhas, ele era médico, cardiologista, olha só. Ele não era pastor, ele era médico, cardiologista.
Ele volta e meia fazia uma cirurgia de transplante de coração. E volta e meia alguém morria nesse transplante. E volta e meia o Espírito Santo mandava ele orar pelas pessoas. E as pessoas ressuscitavam. E aquele cara estava pregando na minha frente, queimando e falando do poder de Deus. E falava que ele era uma pessoa normal, que era um médico. Ele tinha um tempo dele para Deus, porque sem isso ele não conseguiria. Mas ele não tinha muito tempo, porque ele precisava estudar, estava em constante aperfeiçoamento. Mas ele queimava com os dons de Deus, ele queimava o fogo de Deus, ele queimava o poder de Deus. Em determinado momento ele começou a contar a história de um cara que morreu, ficou não sei quantas horas morto, e ele teimando com Deus, teimando com Deus, teimando com Deus. Passou acho que mais de 14 horas morto, até que ele decidiu, ele voltou lá. Se ele tivesse feito, ele orou pela pessoa e a pessoa não voltou. Ele pediu para as enfermeiras dar um choque nele. Segundo ele contando, se desse um choque, uma pessoa, depois de tanto tempo morto, ficaria as marcas. Então a família reconheceria. Acabaria com a pele da pessoa. E as enfermeiras foram, deram um choque, e ele voltou. Aquele homem ficou 14 horas morto e voltou. Ele ficou em coma alguns dias e depois de um tempo acordou. E a pergunta que queimava no meu coração é: o que aquele homem passou no tempo que esteve morto? O que aquele homem viu enquanto esteve essas 14 horas morto? E isso eu pensando, será que ele não vai falar, Jesus? Será que ele não vai falar, Jesus? Ele tem que falar. Então quando aquele homem acordou, a primeira coisa que ele mesmo perguntou foi: o que você viu no tempo que você esteve morto? Ele disse que ele estava num lugar muito escuro. Era escuro, 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 ele não conseguia ver o corpo dele, mas era uma escuridão. Ele tinha fome, mas não tinha como saciá-lo. Ele tinha sede, mas não tinha nada que saciava ele, não tinha como pedir. Ele tentava pedir, mas uma agonia, e aquilo ali se repetia. Agoniado, ele via parece que ele via pessoas ao redor, mas ele não conseguia pedir ajuda, era uma coisa sufocando ele. E de repente ele viu uma luz, e essa luz pegou ele pela mão, e ele acordou. A mulher dele estava em casa, intercedendo, porque ele tinha se desviado, porque ele estava vivendo no mundo, ele tinha morrido, e a mulher dele não aceitou. Eu não aceito que meu marido morra, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Mesmo depois de 14 horas, o médico foi lá e ele voltou. Eu diante daquilo, falei: Deus, eu quero esse dom, Deus. Eu quero isso, Deus. Eu quero esse poder, Deus, para tocar as pessoas, para ajudar as pessoas. Porque eu sei que tem muitas pessoas precisando, Pai. Tem muitas pessoas necessitando desse poder, desse amor, desta glória, desse toque. Eu quero ter a sensibilidade que o Dr. Crandall teve, de ouvir a tua voz, obedecer e orar, e ele voltou. Ele teve a oportunidade de viver de novo, e de se converter e se entregar ao Senhor. Chega, Deus, eu não quero viver naturalmente. E Deus, com uma espada queimando, ficou no meu coração dizendo: já está dentro de você. Põe para fora. Já está dentro de você. Põe para fora. Acredita, toma posse, usa. Eu não estou pregando para você, irmão. Eu estou ativando você. Eu não. Deus, através do corpo de Cristo, está ativando a sua igreja. Porque nós, a igreja, precisa ouvir a Deus. Porque o mundo está gritando. Porque Cornélio, o gentil, o mundo, precisa ouvir do Espírito Santo. Precisa ouvir de Deus. E sem a revelação do Espírito Santo, nós não vamos fazer da forma certa. Nós vamos fazer da nossa maneira. Nós vamos fazer do nosso jeito. Nós vamos evangelizar com cartaz na rua. Mas Jesus queria que nós ficássemos sentados só. Sensibilidade
É isso que nós precisamos. É isso que o meu coração queima. É isso que arde dentro de mim todos os dias. Por mais que muitas vezes eu não consiga estar ainda vivendo isso de novo. Mas nós vamos viver. Nós vamos viver, irmãos. Não eu, não nós, não somente eu, mas todos. Todos aqueles, como diz o Paulo, que creem, que têm fome, que porem para fora. No dia seguinte daquela pregação, como Deus faz as coisas. No dia seguinte daquela pregação foi de noite, no outro dia eu estava no hotel, ainda ia continuar o evento. Eu estava no hotel, sentou do meu lado, na mesa, tomando café, sentou do meu lado uma senhora, e ela conversando com a moça, servindo café para ela, meu marido, eu desisti. A gente veio para Curitiba, atrás de solução para a doença dele, mas não dá mais, o médico mandaram embora, nós estamos indo embora para ele morrer em casa. Ela muito abatida, muito cansada, muito mal. E naquela hora eu lembrei da pregação daquele dia anterior, meu coração começou a queimar, mas eu estava com medo, eu estava com vergonha. Eu falava, mas meu coração continuava queimando e ardendo. Queria ajudar aquele homem, eu queria fazer alguma coisa por ele. Eu não queria passar por aquela mulher sem fazer alguma coisa. De repente eu levanto, meio ainda com medo, e saio. Termino meu café e saio. Ela continua lá, triste, cabisbaixa. De repente eu estava na porta, o Espírito Santo queimou. Volta lá e ora, é só isso. Só ora, se acontecer, aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Ora, faz a tua parte. Crê, ora, faz o que o teu coração está queimando para você fazer. Eu voltei lá, eu falei, senhora, eu ouvi a senhora falando tal, posso ajudar você? Posso orar para o seu marido? Seu marido está onde? Ela falou, está no quarto, está deitado, não consegue mais se levantar, está muito fraco. Eu fui lá e no caminho eu perguntei o que ele tinha. Ela falou que ele tinha um problema intestinal muito grave. Ele tinha chegado lá com 100 quilos, faziam 2 semanas, ele estava com 70. Eu não conseguia comer nada, estava muito mal, só conseguia tomar água. E Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me ajuda. Entrei naquele quarto, eu vi aquele homem pálido, branco, sem força. Eu perguntei para ela no caminho também, e esse homem acredita em Deus? Ela era cristã. Ela disse, olha, ele até foi na igreja uma vez ou outra, mas ele não leva muito a sério, sabe? Eu falei, hoje ele vai levar a sério. Hoje ele vai acreditar no poder de Deus. Eu cheguei diante dele, eu falei, cara, Deus mandou eu orar por você. E Deus vai te curar hoje. Estava com tanta convicção, mas eu estava com medo, sabe? Dentro de mim, eu ainda tinha aquela incerteza. Eu peguei e botei a mão nele, orei por ele. Eu só falei, Deus, tira essa dor, tira essa doença, restaura a saúde desse homem. No mesmo instante ele respirou fundo. Que alívio, a cor voltou. Ele sentou, ele estava assim meio se apoiando, a mulher segurando ele. Ele sentou na cama, abriu o olho. O que você fez, filho? Ele me disse, eu falei, eu não sei, eu só orei. Foi Deus que te tocou. Foi Deus que te curou. Eu só orei, eu sou só uma torneira. A água é Ele. Mas naquele momento eu podia ter ficado com medo e dito não. Que nós saiamos daqui com fome, não hoje, mas nesse tempo. Porque é uma promessa de Deus. O que Deus derramou, o que Deus liberou nos céus para a sua igreja nesses 3 dias, não é para essa semana. É algo que Deus quer fazer. Deus está nos despertando para um novo tempo na igreja, para um novo tempo debaixo da palavra dEle. Nós vamos ouvi-lo, nós vamos obedecê-lo, nós vamos ser usados nos dons. Você, no seu trabalho, você em casa, você na escola, criança, jovens, como diz em Joel 2:8. Põe Joel 2:8, por favor. Aleluias. Acho que é 2:8, né? Aleluias.
Não. 3:8. Isso. Sim. Próximo. Naqueles dias. Próximo. Não. É 2. É o Joel 2, mas. Derramarei do meu espírito, eu não sei onde está. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão. Os jovens terão visões. E os velhos terão sonhos. Aquilo que o Paulo ministrou, que queimou no coração dele, que Deus estava restaurando os sonhos. Talvez o seu sonho vai cumprir o propósito de Deus na sua vida e vai tocar pessoas. Talvez o seu sonho não deu certo ainda, porque você focou nele para você. Porque você está focado no seu sonho porque você o quer. Mas Deus quer usar o seu sonho para tocar pessoas. Tudo que Deus faz é por amor e com propósito. Por amor é sempre tocando você individualmente. E com propósito, sempre de atingir o máximo de pessoas possível. Deus quer sim restaurar o seu sonho. Deus quer sim restaurar. Por isso que o Paulo falou isso. Porque Deus quer restaurar, porque tem muito a ver com o cumprimento do seu propósito. O derramamento dele nesse tempo tem tudo a ver. Só que nós precisamos estar conectados com Deus, para não estarmos com o nosso sonho realizado nas nossas mãos, e fazermos com Ele o que queremos, e fazemos com Ele aquilo que nós queremos, sem ter sensibilidade para ouvir a Deus. Glória a Deus. Depois disso, obrigado, irmãos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Deus cumpre essas promessas em Atos, capítulo 2, quando o povo recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre nós. O Espírito já está sobre nós. Como o Espírito Santo falou comigo naquele dia, está dentro de você. Põe para fora. Põe para fora. Você precisa desejar, você precisa ter fome e pôr para fora. E ser ousado e pôr para fora. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Shikantiroso. Essa noite, essa palavra não teve um esboço. Essa palavra não teve um início, um meio e um fim direito. Mas é porque o Senhor, Ele chega, irmão, nós vimos para o culto, ouvir uma palavra, voltar para casa e nada mudar. Chega de nós estarmos ouvindo. Nós vamos na internet, nós vemos lá o buffet, né? Não que seja errado, mas nós temos lá o buffet, a gente escolhe o que a gente quer ouvir, a gente ouve, a gente não dá resultado, não põe em prática. Ouve e não põe em prática. Recebe um poder, recebe uma unção, mas não põe para fora. Chacatara, nós precisamos pôr para fora, irmãos. Eu estou queimando em Deus. Meu coração está queimando. Porque Deus quer fazer algo. E para fazer o que Ele tem que fazer, nós precisamos estar conectados com Ele. Como nós lemos em Atos 10, Deus quer fazer algo no mundo. Deus quer fazer algo no mundo, mas para isso o crente, o Pedro, precisa interpretar o que os céus estão dizendo. É para ir para a esquerda, Senhor. É para ir para a direita, Senhor. É para orar, Senhor. É para cantar, Senhor. É para não, é para sim, é para ir, não é para ir. Sensíveis a Deus, conectados com Deus. Para encerrar. Louvor, se possível, por favor. Aleluia. Apocalipse 19:10 diz, no finalzinho, Apocalipse 19:10, você deve pôr na tela. Isso, 19:10, só o 10, tá bom. Então caiu aos seus pés para adorá-lo,
Isso João falando para o anjo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você, e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. É isso que eu quero frisar com vocês. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluia. O que significa isso, irmãos? Que quando nós profetizarmos com a nossa boca, nós vamos profetizar com um testemunho. Nós temos que profetizar com a boca, mas profetizar com um testemunho, fazendo o que Jesus fazia, falando o que Ele quer que a gente fale, e fazendo o que Ele quer que a gente faça. Senão a profecia volta sem força.